Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e quero relembrar com você os nossos combinados diários. Vamos lá? Lave as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Fique em casa se protegendo, cuidando da sua saúde. E se precisar sair, não deixe de usar a máscara. Combinado? Na aula de hoje, nós vamos precisar do caderno, lápis, borracha, apontador e hoje você também vai precisar da cola e de um retângulo de papel, um retângulo pequenininho como esse. Pode ser de qualquer papel que você tenha em casa, até mesmo a folha de um caderno onde você vai retirar um retângulo como esse. Vou dar um tempinho para você organizar esse material e já voltamos. Material organizado, agora você vai registrar as informações da aula de hoje. Coloque a data, o número da nossa aula e o nome da disciplina, Língua Portuguesa. Aguarde o seu registro. Muito bem, vamos relembrar o que vimos na nossa aula anterior? Acompanhe na sua tela. Na aula anterior, vocês conheceram obras de arte com o tema bicicleta, que é o tema das nossas aulas. Conheceram a reportagem, que nós fizemos a leitura, alguns elementos de apresentação da reportagem e conversamos sobre palavras lá do título. Nós fizemos a leitura dessa reportagem e relacionamos algumas imagens que já tinha lá na reportagem e eu trouxe outras ainda para vocês conhecerem e fazerem a associação. Também brincamos com a palavra misteriosa, estão lembrados? Onde revelamos a palavra bike, que também é uma forma utilizada pelos ciclistas para se referirem à bicicleta. E começamos então a compor o nosso painel, nosso banco de palavras da bicicleta, que nós incluímos a palavra camelo, estão lembrados? E na aula de hoje, o que vamos fazer? Vamos continuar a estudar, a pensar mais sobre a reportagem que lemos. Acompanhe aí na sua tela. Vejam lá. Lembra que falamos que, assim como na notícia, a reportagem também tem um título que aparece destacado, com letras maiores para chamar a atenção do leitor. E esse título recebe o nome de manchete. Também na reportagem encontramos o título secundário, não é mesmo? Lembram que não é obrigatório a existência desse título secundário? Essas são características que nós vemos tanto na notícia quanto na reportagem. Já falamos, inclusive, que esses dois gêneros textuais têm coisas semelhantes, mas também têm características diferentes. Vamos conhecer algumas delas, então? Primeiro, vamos falar sobre o que notícia e reportagem têm em comum? Vejam lá. Tanto a notícia quanto a reportagem são textos jornalísticos que informam os leitores sobre um assunto. O assunto da nossa reportagem é
bicicletas. Esses dois textos são produzidos por um profissional jornalista. Então, quem escreve, produz uma reportagem e uma notícia é o jornalista. Ambos apresentam manchete e título secundário. Lembrando, o título secundário não é obrigatório. Você pode encontrar reportagens em que aparece esse título secundário e outros não. É publicada em jornais, revistas, televisão, internet e rádio. São os vários veículos onde são transmitidas, são publicadas essas reportagens. E o que é que tem de diferente a reportagem da notícia? Na reportagem, o jornalista pode abordar temas relevantes com assuntos atemporais. O que é um tema relevante? É um tema que desperta a atenção do leitor. E o assunto é atemporal, ou seja, em qualquer tempo que eu faça a leitura desta reportagem, vai continuar tendo significado, tendo seu valor. A reportagem que nós lemos foi publicada em novembro de 2019 e nós estamos lendo agora e ela mantém o nosso interesse. Então, é um assunto atemporal que pode ser lido daqui a algum tempo e ainda vai continuar sendo relevante para o leitor. Ela traz detalhes significativos para os interessados em um determinado assunto, enquanto a notícia traz detalhes daquele fato único. A reportagem amplia esse detalhamento das informações dentro daquele assunto. Então, a pessoa, por exemplo, que quer ler sobre bicicleta, vai ter muitos detalhes sobre a bicicleta nessa reportagem que nós lemos. A reportagem não se prende ao lead. Lembram que vocês viram lá na aula da professora Luciana sobre o lead, que tem algumas perguntas que precisam ser respondidas já naquele parágrafo da notícia? Na reportagem, isso não é uma regra. As informações podem ser distribuídas ao longo do texto. A reportagem ainda pode dividir o conteúdo em etapas para destacar informações complementares, organizar o assunto e facilitar a leitura. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. A reportagem ela costuma ser dividida em partes para que facilite a leitura e a compreensão do leitor. Nós vemos que lá no texto, na reportagem que lemos na aula anterior, o autor, o jornalista, dividiu em etapas essa reportagem. Ele começa apresentando o título, a manchete, e depois ele traz outras partes. Vamos conhecer? Vejam lá. Novos modelos é um subtítulo que aparece na reportagem, porque a partir deste ponto da reportagem, o jornalista vai falar sobre os novos modelos de bicicleta que surgiram. Na outra parte, ele vai falar sobre modernização. É esse o subtítulo que antecede a parte do texto em que ele vai falar das modernizações da bicicleta. Agora, você vai ver aí na sua tela que eu trouxe a parte que fala dos novos modelos e nós vamos identificar nesse fragmento do texto quais são os novos modelos que o jornalista mencionou. Vejam lá, ele falou do velocípede, então era um novo modelo de bicicleta que surgia. Falou também sobre a câmara de ar para a bicicleta, o surgimento do pneu. Então, o novo modelo de bicicleta agora tinha câmara de ar. Na continuidade desse texto, dessa parte do texto, ele fala do quadro em formato de trapézio, novo modelo de bicicleta. E também dos modelos feitos em alumínio e com marchas e com o cubo de rodas livres. Então, o subtítulo se relaciona com as informações que o jornalista apresenta nessas partes do texto. Entendeu bem como isso acontece? Então, agora é a sua vez. Vejam aí na tela. Eu trouxe a parte em que o jornalista falou de modernização.
Nesse trechinho tem uma modernização da bicicleta. Você vai pensar e vai anotar aí no seu caderno qual é a modernização que você encontrou. Vamos lá? Conseguiu identificar a modernização presente nessa parte do texto? Veja se você anotou corretamente. A modernização que aparece nesse trecho é o desenho da bike parecido com o das motos. Vejam lá, temos mais uma parte, é a continuidade dessa parte da reportagem. Agora nós vamos fazer juntos. Tem várias modernizações aí. Vamos lá? Olhem lá. O modelo que também anda em trilhas, a mountain bike, as bicicletas infantis, as bicicletas próprias para andar nas cidades e em trilhas. Várias modernizações. Vejam lá. Temos também o sistema de marchas mais moderno. Agora tem a continuidade desse subtítulo. Temos várias aparecendo. E você vai identificar pelo menos uma e fazer o registro no seu caderno também. Tempo para você! Identificou ao menos uma modernização? Então veja lá, eu vou destacar todas as que aparecem nessa parte do texto e você confere se anotou ao menos uma delas. Então, modelo que permite criar manobras, modelos dobráveis, elétricos, mais leves e mais rápidos. Então, registrou ao menos uma dessas? Então, os subtítulos que são da reportagem, que aparecem no corpo do texto, eles mencionam o que será tratado à frente na reportagem, certo? Agora eu trouxe para vocês novamente o trecho que fala sobre modernização e destaquei uma frase.
retirei uma frase lá desse trecho. Vamos ler? Além disso, nesse período, o ciclismo ganhava força na Europa. Viram que a palavra força está destacada em vermelho? Mas o que significa força? O que quer dizer a palavra força aí nessa frase do texto da nossa reportagem? Pensa aí na sua casa e fala em voz alta uma frase utilizando a palavra força. Está pensando? Conseguiu formular uma frase curta com a palavra força? Agora pensa se a força que está aí nessa frase que você falou tem o mesmo sentido da palavra força no texto que nós lemos. Será? Vou dar um exemplo para você. Quando eu digo assim, eu tenho força de vontade. Será que essa força é a mesma força que está sendo utilizada no texto? Aqui nós devemos recorrer quando queremos saber o sentido, o significado de palavras? Isso mesmo, você já sabe, devemos consultar o dicionário. Então, vamos consultar o dicionário? Olhem lá na tela. A palavra força no dicionário tem todos esses significados aí. Estão relembrando quando vocês trabalharam o verbete lá com o professor Rodrigo? A palavra força aparece em destaque, separada em sílabas. Nós também vemos que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sentidos diferentes para a palavra força. Nós também vemos no verbete do dicionário as abreviaturas. Para saber o significado delas, nós precisamos consultar as páginas iniciais do dicionário para saber o que significam. E nós temos ainda esse símbolo, esse losango azul, que nesse dicionário antecede os exemplos utilizados. Muito bem, crianças. Agora vamos relembrar da nossa frase? Além disso, nesse período, o ciclismo ganhava força na Europa. E nós vamos fazer uma atividade para refletirmos sobre todos os significados da palavra força. Muito bem. Para nós conhecermos a palavra que tem o sentido, a palavra força, qual é o sentido que tem nessa frase, e uma palavra que nós possamos substituir e mantenha o sentido da frase, nós vamos utilizar essa roleta. Dentro dos envelopes, nós temos palavras que conhecemos no dicionário, que nós já vamos reler o verbete do dicionário e que podem significar a palavra força. Vamos ver lá no nosso verbete do dicionário? Agora eu vou fazer a leitura para vocês. Então, relembrando que nós temos os 8 significados, as abreviaturas e o símbolo que indica os exemplos. Força pode ser saúde física, vigor, energia física ou moral, esforço necessário para fazer algo, ação de obrigar alguém a fazer algo, violência, influência, prestígio. Força também pode ser energia elétrica. Na física, força é toda agente capaz de atribuir aceleração a um corpo. E força também pode ser um conjunto de tropas, navios ou aeronaves para fins operantes ou administrativos. E aí nós temos todos os exemplos. Então, vamos agora para a nossa atividade? Então, aqui dentro desses envelopes, aqui na roleta, nós temos palavras e que eu vou fazer a troca aqui da palavra força por essa palavra do envelope e você vai me ajudar a pensar se essa palavra mantém o sentido da palavra força no texto. Vamos lá? Para isso, eu vou girar e vou abrir o envelope que for indicado pela seta. Vamos lá? Primeiro, então, será o envelope. Está mais próximo do azul, então eu vou abrir o envelope azul. Aqui dentro do envelope azul, eu tenho a palavra violência. Será que é violência? Vamos ler? Além disso, nesse período, o ciclismo ganhava violência na Europa. Será que é isso que força quer dizer aqui no texto? Não, não combina.
não é violência. Então, vamos à próxima. Vamos girar a roleta mais uma vez. Qual será? Vamos girar mais uma vez, que ficou longe dos envelopes. Mais próximo do envelope rosa. Aqui dentro do envelope rosa, eu tenho várias palavras. Lembram que força lá no dicionário pode significar tropas? Então, além disso, nesse período o ciclismo ganhava tropas na Europa? Não combinou, não é? E pode ser tropas de navios ou de aeronaves. Será que, além disso, nesse período o ciclismo ganhava navios ou aeronaves na Europa? Nada a ver com o sentido da frase, não é mesmo? Vamos ao próximo envelope, então. Eu vou colocar aqui para equilibrar a nossa roleta e vamos girar. Mais uma vez. Vamos abrir o envelope branco. A palavra que eu tenho aqui dentro é aceleração. Vamos ler aqui na frase? Me ajudem em casa a ler juntos. Além disso, nesse período, o ciclismo ganhava aceleração na Europa? Será que é nesse sentido de acelerar o processo que a palavra força foi utilizada? Também não combina, não é, quinto ano? Vamos equilibrar, então, a nossa roleta. Deixa eu colocar aqui. Para ler bem. Vamos girar. Envelope azul claro. O que será que tem aqui dentro? Qual é a palavra? A palavra é esforço. Vamos ler? Além disso, nesse período, o ciclismo ganhava esforço na Europa. A palavra força tem o sentido de se esforçar? Também não é esse, concordam comigo? Qual será o próximo? Qual a flechinha vai indicar? O verde está mais próximo. Vamos lá? A palavra que eu tenho dentro do envelope verde é a palavra prestígio. Além disso, nesse período, o ciclismo ganhava prestígio na Europa. Não fez sentido essa frase? Ganhar prestígio, ganhar valor. Então, além disso, nesse período, o ciclismo ganhava prestígio na Europa. Vimos que essa palavra mantém o sentido da frase. Vou deixar ela reservadinha aqui e vamos ver se mais alguma palavra mantém o sentido da frase. Vamos lá? Temos 3 envelopes ainda. O mais próximo qual é? Marrom, vamos abrir? Energia elétrica. Vimos no dicionário que força pode ser energia elétrica. Será que mantém o sentido da frase? Eu acho que você em casa já sabe. Além disso, nesse período o ciclismo ganhava energia elétrica na Europa. Nada a ver, professora Alessandra. Então, força enquanto energia elétrica não se aplica a essa frase. Temos apenas 2 envelopes. Qual deles vamos abrir agora, será? Será que é o vermelho ou o laranja? Vamos ver qual vai para mais perto. E agora tá bem equilibrado. Me ajudem aí a escolher qual envelope eu abro. Vou abrir o laranja. No laranja eu tenho a palavra saúde. Vamos ler? Além disso, nesse período, o ciclismo ganhava saúde na Europa? Nada a ver com o contexto da frase, não é mesmo? E o nosso último envelope reserva a palavra. Também temos mais de uma palavra aqui dentro. Energia física e energia moral. Lembra que lemos lá no dicionário? Então, além disso, nesse período o ciclismo ganhava energia física na Europa? Não, professora, não combina. E será que combina energia moral? Além disso, nesse período o ciclismo ganhava energia moral na Europa? Também não. Então, nós vimos que a única palavra que mantém o sentido da palavra força aqui no texto é a palavra prestígio.
Além disso, nesse período, o ciclismo ganhava prestígio na Europa. Agora você vai fazer o registro dessa atividade no caderno. Vamos lá? Vejam aí na tela. Lembram daquele retângulo de papel que eu pedi para vocês lá no início da aula? Então agora você vai usar para registrar essa atividade. Você vai pegar o retângulo e vai dobrá-lo ao meio desta forma, certo? Na frente você vai escrever a palavra força, como eu fiz aqui, ó. Força, que era a palavra que estava lá na reportagem. E dentro você vai abrir e vai escrever a palavra prestígio, que foi a palavra que nós encontramos aqui na roleta, que mantém o sentido da frase. E lá no seu caderno, você vai registrar a frase inteira e vai colar esse papelzinho dobrado, porque assim você terá as duas formas de lermos a frase. Eu fiz aqui ampliado para você ver bem certinho como faz. Então, dobra lá o seu retângulo ao meio, escreve força na frente e escreve prestígio dentro. Aí você registra a frase e cola o papel dobrado. Um tempo para você registrar. Conseguiu registrar no seu caderno? Colou bem direitinho? Muito bem, vamos continuar então. Vejam que eu trouxe novamente a parte em que se fala dos novos modelos na reportagem. Trouxe uma frase destacada e uma palavra em especial ali de vermelho. Vamos ler? Cerca de 10 anos depois, o escocês John Boyd Dunlop desenvolveu uma câmara de ar para a bicicleta do filho. Era o pneu. Vejam que eu destaquei a palavra câmara em vermelho. Quando o jornalista escreveu, ele foi bem específico, porque ele escreveu câmara de ar. Se nós pesquisarmos no dicionário, a gente encontra um verbete para câmara de ar. Mas se nós pensarmos na palavra câmara sozinha, será que câmara também não é uma palavra que, assim como força, tem vários sentidos? Vamos consultar o dicionário, então? Vejam lá. Câmara. Nós vemos que tem 6 sentidos diferentes para a palavra câmara. Também encontramos as abreviaturas, como nós já vimos lá no verbete anterior. Vamos ler, então, o significado? Câmara. Aposento de uma casa. Especificamente o quarto de dormir. Assembleia deliberativa constituída em corpo legislativo.
local onde se reúne uma câmara. Vejam que tem o número 2 entre parênteses, ou seja, faz referência ao sentido 2 que já apareceu no dicionário. Qualquer compartimento fechado. Cinema, fotografia e televisão. Câmara é um equipamento dotado de sistema de lentes e usado para registrar imagens mediante técnica fotográfica ou eletrônica. Na televisão, câmara também pode ser o operador de câmera. Mais usualmente, nas acepções 5 e 6, então nos sentidos 5 e 6 do dicionário, a gente usa mais a palavra câmera, porque na nossa língua as duas formas são aceitas. Eu posso falar câmera ou posso falar câmara. Você viu aí na sua tela que ao lado do verbete tem uma imagem. Essa imagem que aparece aí se relaciona com qual dos sentidos que eu li para vocês? Conseguem pensar? Se relaciona ao sentido 2. Assembleia deliberativa constituída em corpo legislativo. O que é uma assembleia? É a reunião de pessoas e que essas pessoas vão se reunir, nesse caso, num corpo legislativo para elaborar as leis. Porém, nós vimos que também pode ser o sentido 3. Essa imagem engloba os dois sentidos. Por quê? Local onde se reúne uma câmara. Então, câmara tanto pode ser as pessoas que fazem parte da Assembleia, pode ser, por exemplo, a Câmara de Deputados, os deputados formam a Câmara, mas também o local onde esses deputados, por exemplo, se reúnem, também chama Câmara. Então, é tanto a Assembleia quanto o local onde se reúne. Vejam na próxima tela que eu tenho uma outra imagem. Que imagem é essa? A qual sentido se relaciona? Ao sentido número 5. Porque câmara, já falei para vocês que na nossa língua também pode ser, a gente usa mais a palavra câmera, mas câmara também tem esse significado relacionado à câmera fotográfica, câmera filmadora, certo? Entenderam? Eu apresentei uma imagem e identifiquei no verbete do dicionário que sentido se relacionava a essa imagem. Agora é a vez de vocês. Vocês vão registrar lá no caderno a seguinte frase: câmara pode ser. E aí eu vou apresentar imagens, você vai reler o verbete e vai copiar o significado que pode ser associado a essa imagem. Primeiro faça esse registro no seu caderno. Câmara pode ser e os dois pontos. Vou aguardar. Vamos começar então? Veja lá na sua tela. Primeira imagem. Olha a imagem que está ali e copia no seu caderno qual sentido é apropriado para essa imagem. Tempo para o seu registro.
Para essa imagem, o sentido é aposento de uma casa, especialmente o quarto de dormir. Então, você ficou sabendo que o seu quarto também pode ser chamado de câmara. Vamos ao próximo? Olha só essa imagem. Será que você conhece esse livro? Harry Potter e a Câmara Secreta? Ou quem sabe já assistiu o filme? Então, para quem não leu o livro nem assistiu o filme, a Câmara Secreta era um ambiente secreto que foi construído sob a escola de magia, sob as masmorras da escola de magia. E só poderia ser aberto por um herdeiro. Então, com essas dicas, você já consegue identificar qual o sentido do dicionário que se adequa à Câmara Secreta do livro do Harry Potter? Então, registra no seu caderno. Para esta imagem, o sentido adequado é qualquer compartimento fechado. Registrou? Próxima imagem. Olha só. Pensa, já falamos do sentido da palavra no uso do cinema e da televisão. Qual desses sentidos é o mais apropriado para essa imagem? Registre no seu caderno.
Identificou o sentido? É o sentido número 6, operador de câmara. Agora, eu tenho um desafio para você. Olha só essa imagem. Nós falamos da câmara de ar, que o jornalista foi bem específico. Mas, pensando na câmara de ar, você consegue identificar dentre esses sentidos apresentados aí no verbete qual se encaixaria a uma câmara de ar de bicicleta? Vou dar um tempinho para você pensar e registrar. E então, encontrou um sentido adequado à câmara de ar? Vejam lá. É o mesmo sentido que nós já vimos lá relacionado à câmara secreta, no sentido número 4, qualquer compartimento fechado, porque a câmara de ar é um compartimento fechado com ar dentro, certo? Viram só? Uma única palavra, muitos sentidos. Isso que vimos muito na aula de hoje, pensando na palavra força e na palavra câmara. Vamos agora à nossa curiosidade de hoje? Vocês sabiam? Reca é um apelido dado pelos ciclistas às suas bicicletas em algumas regiões do país. Curioso, não é mesmo? Mais uma palavra para o nosso banco de palavras sobre a bicicleta. Já temos bicicleta, bike, magrela, camelo e agora eu vou colocar a palavra de hoje, a palavra reca. Então, vou incluir aqui no nosso banco de palavras, certo? E assim vamos alimentando a cada aula. Muito bem, crianças. A nossa aula vai ficando por aqui. Foi um prazer aprender tantas coisas junto com vocês. Continuem em casa, se cuidando e até a próxima aula.